Olá, queridos amigos do Introspectismo, uma jornada para dentro de si. O que a gratidão significa para você? Sei que muitas pessoas sequer sabem o que isso significa e sei também que muitas outras juram de pé juntos que são gratas. Mas no fundo mesmo, de verdade, olhando para você livre das máscaras que criou até aqui, você sabe mesmo o que é a gratidão? A gratidão é um estado emocional que criamos em nós, estado este que nos leva e nos conecta à força mais elevada que existe, que é Deus. Quando somos verdadeiramente gratos, reconhecemos o divino em tudo à nossa volta, até mesmo nos problemas que vêm para nos ensinar e ajudar a equilibrar a ordem natural em tudo que existe. Ser grato é acreditar que tudo tem um propósito maior e agir junto à força deste propósito, olhando sempre com respeito e amor para a força que há em você. Comece hoje a fazer a diferença em sua vida e seja grato por todas as situações vividas por você até aqui. E se permita viver essa força divina que existe dentro de você. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, um programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Essa semana toda falamos sobre a ancestralidade, sobre os nossos antepassados, sobre a nossa família. E colocamos aqui muitas questões que talvez expliquem as condições em que vocês, assim como nós, podem estar vivendo do outro lado. Situações de imprevistos, de acontecimentos, de padrões de repetição, de circunstâncias muitas vezes de fracassos financeiros, de fracassos nos relacionamentos, tantos outros problemas de saúde que cotidianamente nós vemos se repetirem nas famílias. É muito comum nós percebemos o quanto nós somos repetidores da nossa família quando uma criança, por exemplo, tem alguma atitude e nós imediatamente ouvimos alguém dizer assim, olha só, igual o seu pai, ou olha só, parece o seu avô. Esses comportamentos, que muitas vezes são motivos de risos, quando percebemos uma criança totalmente inocente e despretensiosa, repetindo uma atitude, um gesto, muitas vezes até uma forma de sentar ou de falar, idêntico ao seu avô, ao seu pai, ao seu tio. E aí nos cabe aquela pergunta, como pode uma repetição dessas? O fato é que essa repetição acontece com todos. E pior, não é só na infância. Essa repetição, ela está ali no meio de todo aquele complexo de comportamento que nós temos, cotidianamente se repetindo nas nossas ações, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos. Por mais que pareça oculto, isso é evidente. E o resultado da nossa vida nada mais é do que aquela repetição que nós trazemos desde a infância. Mas não podemos aqui achar que a nossa ancestralidade nos influencia apenas negativamente. Muito pelo contrário. Assim como os nossos problemas podem sim ser identificações negativas da nossa ancestralidade, todo o nosso sucesso, toda a nossa força e toda a nossa possibilidade de conseguir vencer na vida também está na ancestralidade. E por isso, no programa de hoje, o Dr. Celso Sheffer vai nos explicar como nós podemos encontrar na nossa ancestralidade a força que precisamos para conseguir o sucesso na vida. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Cleiton. Boa noite aos telespectadores. Gratidão por estar conosco. O programa Introspectismo tem uma proposta de nos conduzir, porque eu também sou conduzido quando falo para dentro de si. Uma jornada para dentro de si. Quando eu falo para dentro de si, falamos dentro da nossa história. Enquanto o Cleiton fazia a abertura, eu me lembrei agora de uma palestra que eu dei para pais e professores do Colégio São José. Então eu falei da ancestralidade, do envolvimento da gestação nos problemas dos alunos e depois abri para as perguntas e o padre Bertolino me fez uma pergunta bem interessante. Ele disse, doutor Celso, mas dentro da ancestralidade desses campos mórficos também tem coisas boas ou só coisas ruins?
Uma pergunta interessante, né, Cleiton? Muito provocativa, né? É muito sábio. O padre Bertolino fez essa pergunta e esclareceu muita coisa. Porque o debate é bom porque enriquece, né, Cleiton? Exatamente. E dentro da nossa ancestralidade, nós temos o reflexo da nossa existência, vem da nossa ancestralidade. Se eu tenho um destino leve e harmonioso, graças aos meus ancestrais, que deixaram mérito, eu posso desfrutar desse mérito. Agora, se eles deixaram débito, infelizmente, como eu nasci nessa família, esse débito também é meu. E quanto mais eu fujo de compreender, ou quanto mais isento eu esteja da ancestralidade, eu posso agravar o débito. No entanto, tem um lado bom. Eu posso construir mérito. Vamos supor que eu nasci numa família muito problemática, uma família desajustada, com um emaranhado terrível. Então, os meus ancestrais, eles ficam eu diria, por séculos e séculos, esperando que alguém dos que nasceram façam algo para que eles também possam se elevar. E quando nós construímos o mérito, fazendo o bem, encontrando a dualidade da vida, o que é a dualidade que nós precisamos encontrar para termos uma vida de paz e de felicidade? A dualidade chamada profissão e missão. E a nossa profissão e missão, ela está amparada dentro do contexto da ancestralidade. Isso é tão forte e verdadeiro que o sobrenome das famílias europeias eram dadas de acordo com a profissão. No meu caso, o meu sobrenome, Schaeffer, significa pastor de rebanhos de ovelhas. Então, a minha ancestralidade eram criadores de ovelhas. E eles amavam ovelhas. Isso é tão forte no meu sistema familiar que mesmo eu morando na cidade, eu sou um criador de ovelhas. Eu tenho um rebanho de 6 ovelhas. Eu amo as ovelhas. Olha como é interessante. Mas eu quero falar, antes de falar das coisas boas, missão e profissão, eu quero que o meu telespectador entenda que essas ressonâncias, elas atuam totalmente independente do nosso racional. Eu atendi um caso, talvez uns 7, 8 anos atrás, de um menino do estado de São Paulo, que o médico, o neurologista mandou para nós atendíamos já em Apucarana, no início que chegamos em Apucarana, o menino tinha 11 anos e não falava. Muito raramente ele falava com a mãe. Com o pai ele nunca tinha falado. Com os irmãos e irmãs também não. Com a mãe ele falava no ouvido da mãe. Mas puxa vida, que mistério. Então o neurologista dele de São Paulo, Dr. Cláudio, nosso colega, ele pediu para que atendêssemos essa criança e a família. E então eu disse, nem traga a criança, porque os problemas das crianças vêm dos pais. Então veio o pai e a mãe. E fizemos ali várias sessões de terapia, ele fez um intensivo e encontramos a origem da mudez do menino. Ele não era mudo, mas se comportava como mudo. Era um segredo familiar. O avô paterno tinha matado uma pessoa no Ceará, ele morava no Ceará, enterrou o corpo, só ele e a esposa sabiam dessa morte e vieram para São Paulo. E ali criaram filhos, tiveram filhos, etc. e tal, e este menino não falava. Por quê? Existia um segredo que não poderia ser falado. E ele identificado com aquela dor do avô e da avó. Quem sabia era o avô, a avó e o pai desse menino. Ninguém mais, nem a mãe sabia. E aí, quando nós trouxemos isso para a luz, o menino simplesmente, claro que é todo um processo terapêutico profundo de desdobramento, de abertura de frequência, né? Então, ele voltou a falar instantaneamente. O pai chegou em casa, já conseguiu falar com ele por telefone. A mãe também. Vejam, a lealdade desse menino é cega. Mas, por outro lado, se nós temos os benefícios que nós chamamos de mérito, construído pelos nossos ancestrais, nós desfrutamos desse mérito com muita tranquilidade. Nós temos esse mérito. O destino fica fácil
tudo se encaminha, tudo fica razoavelmente simples para acontecer as coisas, quanto que do contrário é difícil, é pesado. E nós precisamos compreender que a nossa profissão obrigatoriamente está alicerçada naquilo que faziam os nossos ancestrais. E se nós virarmos as costas para o histórico profissional dos nossos ancestrais, nós entramos num trabalho que é verdadeiramente uma tortura. Nós não conseguimos se enquadrar nessa profissão porque não está alinhado com o nosso sentido de alma. Mas então, Cleito, vamos dizer assim, antigamente os pais, os avós eram agricultores, né? E hoje nós não somos agricultores, nós não temos terra para plantar. E aí, como que eu faço? Eu tenho que encontrar dentro do contexto histórico da minha família o que eles faziam, qual era o ramo profissional da linhagem familiar. Aí eu acolho aquilo, isso num processo terapêutico, um processo muito profundo de imersão. Eu entro dentro dessa história profissional, eu acolho aquela história, aquela profissão e numa linhagem profunda de interação com a minha história, eu peço a liberação para trabalhar na área X que eu trabalho hoje. Cleiton, é fantástico. É fascinante. E aí realmente os ancestrais abençoam aquela nova profissão e a pessoa consegue de fato sentir prazer naquela profissão. E o que mais nos deixa assim maravilhados, até é difícil de compreender, que ganhando o mesmo salário, a pessoa começa a ter conquistas financeiras. É como se o dinheiro não tinha poder de compra porque não tinha a bênção dos ancestrais. E aí a pessoa, quando encontra essa linhagem profissional, reconhece, reverencia, acolhe e aí ele é liberado para trabalhar numa outra área. E uma outra questão também, Cleiton, muito interessante, é a missão de alma. Não adianta nós queremos olhar só para o campo profissional. Todos nós temos uma alma e esta alma ancestral necessita deste alinhamento da nossa alma com a linhagem dos ancestrais, do que eles faziam. Vou dar um exemplo, um caso clínico para o nosso telespectador entender. Eu atendo uma família aqui do Norte Pioneiro já há alguns anos, a mãe, o pai, né, o casal, 3 filhas. Uma se encontrou na vida e foi muito feliz, e era muito feliz no trabalho, era muito feliz em todas as áreas da vida, e as duas, e essa moça não estudou, ela não estudava, ela aprendeu a costurar, e ela abriu uma facção, aí depois ela abriu uma ateliê, e hoje ela faz autocostura. E as duas estudaram, uma fez psicologia e outra fez direito. Ambas trabalhavam no caixa de mercado. Não conseguiam ir para frente em nenhuma área da vida, nem amorosamente. Por quê? Elas estavam fora da missão de alma da família. Então nós levamos elas, as duas, né, tratamos as duas, dentro do contexto familiar e a linhagem das ancestrais, elas eram costureiras. Elas costuravam para as pessoas carentes, elas faziam roupa, elas desenhavam roupa. Então era muito forte essa ação de benefício para as outras pessoas das ancestrais. Uma delas, que não estudou, só até a 8ª série, hoje, já faz 7, 8 anos, ela é milionária. Ela tem uma mega empresa e não tem a 8ª série. E na época, né, as duas eram formadas e não conseguiam nada. Aí o que elas fizeram? Como eu falei antes, nós as introduzimos dentro do sistema familiar, dentro do histórico da missão de alma e da profissão. Então, a profissão dos homens e das mulheres em geral eram agricultores, eram criadores de animais, mas a missão de alma falava mais alto. Então, nós pedimos a permissão para que elas trabalhassem na psicologia, uma delas, e a outra no direito. E que elas iriam olhar para o trabalho social. E aí elas fizeram uma parceria com a irmã e faziam uma linha de vestes, né, de roupas,
para doação. Elas começaram a trabalhar numa instituição filantrópica em Londrina e hoje as 3 estão muito bem alinhadas. Então nós temos que alinhar a nossa profissão com a profissão dos ancestrais, pedir a liberação e a missão de alma nós não podemos fugir. Se não realizarmos a missão de alma, o dinheiro não tem poder de compra e o trabalho vira uma verdadeira nhaca. Você não se sente feliz no trabalho, né, Cleiton? E infelizmente o nosso tempo acabou. Nosso programa vai chegando ao fim. Mas a partir da semana que vem, esperamos vocês aqui mais uma vez para assistir o programa Introspectismo e acompanhar junto com a gente todos os conhecimentos que o Dr. Celso Schaeffer compartilha conosco. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, um grande abraço a todos. E hoje nós ficamos por aqui, mas tem muito mais conteúdo esperando por você. Basta acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os conteúdos postados por nós. E te convido também a nos visitar e participar com a gente das constelações sistêmicas familiares, todas as sextas-feiras às 19h30 e todos os sábados às 14 horas. Um grande abraço e até mais!